Estamos de volta com o nosso Ativa no Ar desta terça-feira. Carol, vamos entrar com a Fernanda agora. Assunto muito aguardado, né, Godoy? Muito aguardado. O pessoal quer saber sobre regressão. Enfim, a Fernanda também é psicóloga. Vamos abranger de tudo um pouco hoje, né? Hoje sem censura de novo. Sem censura. Dê partida na máquina. Fer, quando a gente se conheceu, você me disse que, entre tantas atribuições e funções que você tem no seu currículo, você me disse que é terapeuta holística. Sim. Conta pra nós o que significa ser terapeuta holística. Terapia é o cuidado do físico, do mental e do emocional. E holística significa o todo. Então é um cuidado do todo, né? E a terapia holística, ela trabalha tanto no físico, né, como no emocional. Então o físico, dentro da terapia holística, reflexoterapia, pegar todos os pontos doentes pelos meridianos, fazer a reflexoterapia, pegar os pontos pelo pé, fazer a aplicação de reiki, trabalhar a aromaterapia, que são, né, os óleos essenciais, trabalhar com a cromaterapia, que é a cura pelas cores. Então, a terapia holística também entra o Theta Healing, que é a cura de crenças e traumas limitantes. Entra a constelação familiar, que pode ser feita pelos bonecos, né, individual com o paciente, ou num coletivo, com pessoas mesmo, né? E a regressão, todo mundo pergunta, entra na terapia holística também a regressão. Porém, a regressão, ela é uma terapia que ela é bem invasiva. Então, dependendo do caso, só em casos extremos, que aí, se vocês quiserem perguntar, eu vou explicando cada situação. Fernanda, tem uma série, né, que eu até assisti na Netflix, que diz, muita gente não acredita em reencarnação, como também muita gente acredita. Tem uma série que eu assisti na Netflix que fala sobre reencarnação, vidas passadas, né? Tá. E ali tem uma pessoa, acho que é americana, se eu não me engano, estuda pessoas que têm algum tipo de sintoma aí de regressão, e eles estudam crianças, né? E é bem bacana esse programa. Quem tiver Netflix, procura para assistir. E qual que é o programa? Se chama Regressão. Chama Vida Após a Morte. Ah, Vida Após a Morte, tá. Sim. No final tem a regressão. E a gente viu ali que as crianças, um era piloto de avião, e ele fala o nome dele, ele fala que navio que ele estava, ele fala tudo certinho. E o pesquisador vai estudar e realmente existiu aquele avião, existiu aquele acidente, e aquele menino, ele falou o nome dele, e o nome dele era, vamos supor, João Vitor 3. Sim. Falou, mas João Vitor 3 por quê? Porque ele ainda falou assim, porque eu sou o terceiro. E isso é bebezinho, nenezinho. Sim, eu sou o terceiro. E foram ver, realmente existia, porque João Vitor tinha 3 lá. E só ele faleceu, quer dizer. Então, há muitos indícios, né? As pessoas não acreditam, são incrédulos nesse conteúdo, mas há muitos indícios. E não é só esse menino, tem outros meninos também, que inclusive eles pegam a família, né? E leva essa depois de adulto, vai conhecer quem foi o irmão, quem foi o pai. Enfim, é muito interessante. A gente percebe que, no mínimo, né? Se não existe a reencarnação, no mínimo, alguma coisa há. Outra coisa, eles pegam fotos, né? Eles pegam fotos, tipo do pai, da mãe, do parquinho que brincava, disso aqui, e eles fazem 5, 6 perguntas. E todas elas, a criança vai certinho no que é. Então, algo tem. A regressão, a pessoa volta para trás também na vida passada. Como é que funciona esse trabalho, né? E você, como faz a regressão, é claro que você acredita na vida após na reencarnação. Sim, eu acredito na reencarnação. Pode falar. Ajudar na argumentação que o Godoy está falando. Tá. Eu me lembro que há pouco tempo que eu quero dizer, foi depois do ano de 1994. Por quê, Godoy? 94 foi o ano que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, né? E foi o ano que o Chico Xavier faleceu. Chico Xavier foi consagrado por uma pesquisa realizada no Sistema Brasileiro de Televisão, a emissora do Silvio Santos. Ele realizou uma pesquisa no Brasil todo, e naquela época o Silvio Santos era mais potência da comunicação
do que hoje está, né? Ele dominava os domingos, hoje os domingos já não são tão dominados pelo Silvio Santos, pela programação completa, que começava de manhã e até 11 horas da noite. E esse concurso que ele fez, elegeu o Chico Xavier o brasileiro dos brasileiros, né? O brasileiro, ele ganhou do Ayrton Senna. Que morreu também, acho que em 94, não foi? Foi, acho que foi em 94, né? Exatamente. E o Chico dizia que queria morrer num ano muito feliz, numa data muito feliz, para que não ficassem lamentando a morte dele. Um dos episódios retratados pelo Chico Xavier, né, que é um espírita que consagrou a religião espírita no Brasil, desenvolvida pelo Allan Kardec, né, etc. Uma das coisas que ganharam destaque, Godoy, foi que foi o único caso que a justiça brasileira recebeu uma psicografia de Chico Xavier e julgou, fez um julgamento num tribunal absolvendo um suposto criminoso. A história é mais ou menos o seguinte: 2 meninos estavam brincando com uma arma no quarto e houve um tiro. Um dos meninos morreu e o menino que estava manuseando a arma foi incriminado como réu e iria pagar a pena como autor de um crime. Né, houve muitos problemas familiares, as famílias eram amigas, e o Chico Xavier psicografou uma carta do falecido, do amigo falecido, dizendo: pelo amor de Deus, parem com essa confusão, meu amigo não quis me matar, contando todas as cenas. E depois de muitos exames grafotécnicos, né, de grafia, muitos e muitos exames, a justiça brasileira aceitou como prova para a absolvição do menino a carta do Chico Xavier. E entre as pessoas que defendem a vida após a morte, a reencarnação, é Chico Xavier, um dos maiores defensores do Brasil, sim, seguido pelo Divaldo Pereira Franco, né? Isso. O Chico Xavier foi o nome maior, hoje ele é seguido pelo Divaldo, né, Fer? Isso. Né, o Brasil, ele é um celeiro do espiritismo, que fala, sim, muito de vidas passadas, de reencarnação. Então eu só estou dando esse adendo para já também complementar essa pergunta do Godoy. Tá, bom. O Godoy, ele fez, então eu vou começar pelo Godoy, depois eu vou para a Carol. O Godoy, ele comentou sobre o programa, né, da Netflix. Eu assisti esse programa, ele até fez ele colocou uma frase. Ali não é um terapeuta que está trabalhando, é um pesquisador. Sim. Então, a regressão, ela começa com pesquisas. Aí quando, né, a pesquisa ela é concretizada, quem já assistiu sabe, né, através desse programa da Netflix, aí entra nós terapeutas, através de estudos, né, como faremos uma regressão num paciente. Então, a regressão, sim, ela existe, mas a regressão, ela é muito subliminar. Por que ela é subliminar? Não pode ser feita em qualquer pessoa. Não pode. Uma pessoa com depressão, uma criança, dependendo da situação de saúde. Então, por exemplo, uma pessoa ela está com um problema de câncer, tá? O terapeuta que vai entrar na regressão vai ter que conversar no mínimo umas 4, 5 sessões com esse paciente para detectar o que aconteceu na vida dele, para ver se esse paciente ele está preparado para entrar numa regressão de vidas passadas, para ele trazer, o terapeuta trazer a cura desse paciente. Não estamos entrando na situação médica, aqui é a situação terapêutica. Respeitamos os médicos, respeitamos os tratamentos, a pessoa pode fazer o tratamento dela e também fazer uma regressão. Então, a regressão ela começa com pesquisas, através das pesquisas os terapeutas eles estudam e aí, através das terapias, o terapeuta vai ver se o paciente tem necessidade ou não. Então, o que acontece hoje, que virou um pouco moda, eu quero fazer regressão para saber o que eu fui no passado. Se às vezes a pessoa não está bem, ela vai ficar mais doente. Então isso não é moda, isso é um tratamento, isso é uma coisa séria. Aí a Carol entrou com a situação do Chico Xavier. Chico Xavier, ele é
ele foi uma pessoa extremamente especial, mandada por Deus. Ele tinha uma mediunidade, né, de psicografar, de conseguir saber o que aconteceu. Diziam que era a mediunidade mais completa, né? Sim, Em todos os sentidos, sim. né, Fer? Chico Xavier, ele é espetacular, espetacular. Então, o Chico Xavier, ele entra em duas religiões. Ele entra na religião da Umbanda e ele entra na Allan Kardec, tá? Ele é espírita. Mas para vocês entenderem, entra na religião da Umbanda e o Candomblé, tá? Eu não falo muito do Candomblé. Eu não trabalhei com o Candomblé. Eu trabalho com a Umbanda. Então, pela Umbanda, o que eu posso falar? Quando a pessoa ela vai lá, né, no centro, vai ter uma pessoa que ela vai já estar preparada, ela recebeu o preparo para receber um espírito que já desencarnou. E aquele espírito que já desencarnou, ele tem uma missão para cumprir e ele vem através de uma pessoa, né, que nós chamamos de guia, para ajudar a outra pessoa. Então, muitas vezes a gente até aconselha as pessoas irem num centro, conversar com um guia para saber o que ele foi na vida passada, do que fazer uma própria regressão em si. Porque aquele guia, ele vai falar, você foi isso e você tem que trabalhar isso. Entendeu? Ele não vai fazer uma terapia, mas ele vai falar. Então, para a pessoa que tem o interesse de saber o que foi na vida passada, um candomblé ou uma umbanda, eu aconselho mais a umbanda, porque o candomblé ele é um pouquinho diferente e eu não conheço, tá? 100% o candomblé, eu não frequento o candomblé, né, que é a quimbanda, eu frequento a umbanda, né, então a pessoa, ela tem essa oportunidade. Agora, se a pessoa ela quer fazer uma regressão para cura, aí vai até o terapeuta, ela pode até ir no centro conversar com o guia, ela vai até um terapeuta, ela pode até ir no centro e falar, olha, eu fui lá, conversei com o guia falou que eu fui isso, mas eu também quero fazer a terapia da regressão com o terapeuta para trazer a cura do meu problema atual hoje. Certo. Ô Cleiton, coloca o nosso WhatsApp no ar, porque a Fernanda vai voltar na semana que vem. E aí você tem alguma pergunta, né? Quer fazer a Fernanda? Pode ficar à vontade. Nós vamos fazer aqui a pergunta. Só voltando nesse assunto, é o que você falou, tá virando moda. Esse é um assunto muito sério, né? Muito sério. Sim. E eu não sei até que ponto que você falou que a pessoa pode ter problemas, né? Então eu não sei até que ponto, nessa regressão, né, como que é feito. Mas a pessoa precisa ter, porque hoje você falar em regressão, a pessoa quer falar, eu quero ver o que eu fiz na vida passada, só para saber, sabe? Aquela modinha, como você falou. Então é muito perigoso. Quem procura hoje, né? Quem pode, assim, quem procura a regressão hoje, uma pessoa, vamos supor, que realmente precisa da regressão, quem são essas pessoas? Pessoa com câncer. Com câncer. Com câncer, porque... E essa regressão pode trazer a cura para ele? É o que você falou, não é médica, não é mais, enfim... Né? Não deixa de ser uma fé. Depende da fé, depende do acreditar da pessoa. Depende do karma. E do karma. Eu tive uma paciente que ela estava com câncer de mama. Ela estava com câncer de mama no lado direito. E, então, nesse caso, foi uma pessoa com câncer. Um outro caso, uma pessoa me procurou que ela só tinha problema de relacionamento, ela queria fazer uma regressão. Ela estava apta a fazer uma regressão porque ela já tinha feito 3 sessões de Theta Healing comigo. O Theta Healing vai até o ventre, a regressão vidas passadas. Então eu trouxe ela numa regressão. O que aconteceu com essa paciente? Eu acho que eu até comentei num programa. Ela voltou na Segunda Guerra Mundial e lá na Segunda Guerra Mundial ela era uma enfermeira e ela se apaixonou por um soldado e eles começaram a namorar e ela salvou muitas pessoas, só que ela não conseguiu salvar ele. Ela não salvou, ele morreu. E ela não conseguia curar aquele trauma de quando ela era enfermeira, que ela salvou muita gente, mas a pessoa que ela gostava realmente ela não conseguiu. E aí eu regredi ela, eu lembro que ela chorava bastante, e aí eu falava para ela, entrega, né, tá, aí tem o processo da terapia. Aí quando foi para voltar, eu falei assim, agora tu precisa voltar. Ela falou assim, não, eu não quero voltar. Ela não queria, ela queria ficar lá. Eu falei, não, você tem que voltar. Ela falou assim, eu não consigo, eu só vejo um buraco negro, eu não consigo sair desse buraco negro. Eu acho que eu demorei quase 1 hora para tirar ela da regressão. Nossa. Mas aí ela saiu, ela voltou assim um pouquinho abalada, mas ela voltou bem.
e hoje ela está bem com relacionamento, aí cortou. Então, cada situação, gente, é uma terapia, né? Tem situação que é só psicologia, tem situação que é regressão, tem situação que é Theta Healing, tem situação que é constelação. Se a pessoa quer saber só o que ela foi na vida passada, vai num centro. Conversa com o Gui e fala, eu quero saber o que eu fui na minha vida passada. Ótimo. Mas se a pessoa quer trazer um tratamento para cura, aí terapia e pode ir no centro também. O que tem a ver a pessoa voltar atrás? Ah, Godoy, você foi sei lá, um policial na vida passada. O que isso pode me ajudar, na realidade, a curar um câncer, um exemplo? Por exemplo, você foi um policial que matou muitas pessoas. Você foi um policial mau. Sabe aquele policial mau que não tinha compaixão, que ia lá, atirava, matava? Que karma você trouxe para a sua vida presente? Foi essa energia pesada. Exatamente, entendeu? Aí você tem que voltar lá na vida passada para saber que você foi um policial mau, para você curar o karma seu hoje, transformar em dharma, né? Para você curar o que está acontecendo com você, principalmente seu câncer. É tão interessante que... É muito complexo. É muito complexo. A cabeça da gente fica assim, ó. O tic-tac fica virando porque você... Carol, a gente entra nesses assuntos assim e nós vamos moer Fernanda aqui, porque eu não quero... Numa palavra dela, ela está falando de passado, presente, espiritismo, que é o kardecismo, ela está falando de umbanda, ela está falando de hinduísmo, que é dharma e karma. Mas ela fala que a pessoa... Exatamente, o dharma e o karma, a Carol falou tudo, nós estamos entrando no hinduísmo, estou falando porque eu sou professora de yoga e dentro do curso de yoga a gente trabalha muito com o hinduísmo, né, com o dharma, o hinduísmo traz o dharma, então a religião hindu, ela já trabalha bastante o dharma, para transformar o dharma. E esse é o tipo de assunto que não precisa fazer regressão para não querer sair, né? A gente ainda não quer sair conversando aqui, não quer sair dessa conversa, né? Porque é muito interessante. Então vamos lá, Fer. Primeiro passo. A gente chegou para ser um atendimento de conflitos de relacionamento com a Fer. Tá. Primeiro plano é a Fer, psicoterapeuta. Ela pode tentar... primeiro uma psicologia. A psicologia, um reiki para dar uma equilibrada, pedras. Sim. Depois, na sequência, vem a constelação? Olha, qual é a sequência, mais ou menos, de profundidade? Na realidade, hoje, eu vou ser bem honesta, tá? Como eu sou médium, eu descobri que eu era médium primeiramente antes de começar a estudar tudo que eu sou hoje, a terapia, fazer a psicologia, tudo. Eu trabalhava no banco. Aí, no banco, eu descobri que eu, Fernanda, era médium como? Eu vivia doente. Eu vomitava preto. Eu vivia na Unimed aqui em Piracicaba, porque eu morava aqui em Piracicaba na época. E passava eu naquele tubo, né, que é a ressonância que fala, não dava nada. Aí, na época, eu fazia aula de yoga, eu não era professora, eu fazia aula para melhorar o meu eu, né, até pelo fato de trabalhar no banco, que era uma pressão. A minha professora de yoga falou, Fernanda, você é médium, você precisa procurar ajuda na parte espírita. Aí eu conheci uma pessoa, quando essa pessoa me contou foi um choque, mas aí eu fui desenvolver a minha mediunidade, aí que surgiu tudo isso, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela é médium, ela tem uma sensibilidade, mas ela tem um preconceito de descobrir quem é ela mesma. Sim. E aí ela vai lá, procura um terapeuta que quer fazer uma regressão. E se ela é um médium forte? Ela pode entrar em colapso. Entendeu? Então a pessoa primeiro tem que se autoconhecer. Então hoje, quando a pessoa me procura, Fernanda, eu tô com um problema de relacionamento, eu não tô bem, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, para um tratamento mais rápido, eu dou a opção do Theta Healing para iniciar. Aí faz uma sessão de Theta Healing. Que faz a regressão até o ventre. Exatamente, até o ventre. Mas antes não seria constelação para tentar resolver as primeiras relações aqui? Depende. Aí a pessoa que escolhe. Se a pessoa quiser constelar ela com ela mesma, só que a constelação não entra, né? Eu não vou focar na constelação, eu não vou chegar a focar algum trauma que ela teve na infância. Eu posso até falar do trauma, mas o Theta Healing, o que acontece com o Theta Healing? Quando a gente entra na onda Theta, né, quando a pessoa ela fica no estado de meditativo, que entra na onda Theta, a gente trabalha com a fonte criadora. E o fato de estar trabalhando com a fonte criadora, a pessoa no estado meditativo, ela entra como se ela estivesse num outro mundo, mas não no mundo de regressão. Então,
Para algumas pessoas o Theta Healing ele é mais forte, ele é mais invasivo, ele tem um resultado mais rápido. Para outras pessoas é a constelação. E isso só eu, no caso, Fernanda, só vou saber conversando com o paciente. Entendeu? Não tem como eu falar hoje, é um Theta Healing, é uma regressão, uma psicologia. Que nem eu tenho uma paciente que ela faz 1 ano que ela faz psicologia comigo. Só que aconteceu algo na vida dela que eu falei para ela assim, agora chegou o momento de fazer um Theta Healing. Aí eu fiz o Theta Healing nela, mudou completamente. Então, cada situação é uma coisa. Tem que conversar com o terapeuta, tem que conversar com o profissional. E um adendo que eu faço, se a pessoa procurar 10 terapeutas para regressão, cada terapeuta vai regredir uma coisa, tá? Não vai ser a mesma regressão. Então, saibam... Como assim? Agora eu não entendi. Nem eu. A Carol me procurou para fazer uma regressão. Então, ela foi algo lá nas vidas passadas. Ai, mas não sei, eu quero procurar outro para comprovar. O outro terapeuta, ele vai fazer a regressão, mas ele não vai trazer a mesma regressão. Você vai ser outra coisa para aquele outro terapeuta. Mas no mesmo período? No mesmo período. Mas e aí? Então, por isso que a regressão não é feita como brincadeira. Procurar um único profissional, trazer o foco da situação e não ficar brincando com regressão só para saber o que foi na vida passada. É isso que você entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer? A pessoa... Você vai explicar melhor. Faz assim, ó, o Cleito tá chamando a gente para ir no intervalo e deixa quem fica em casa também ficar com a pulguinha atrás da orelha, porque até eu fiquei agora, né? Porque eu posso ser polícia, bombeiro, eu posso ser tudo, seria isso? Mocinho bandido. Mocinho bandido, de repente eu sou polícia, eu perdi eu mesmo. Mas ela vai explicar daqui a pouquinho. Vamos no intervalo, a gente volta já. Restaurante Vila Monteiro. Qualidade. Aquele sabor caseiro. Ambiente despojado para uma refeição de dar água na boca. Várias opções de pratos quentes e frios. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Olá pessoal, eu sou o ator e diretor Tom Crivellaro. Já fiz muitos filmes na minha vida e agora é com muita honra que anuncio uma parceria da minha produtora, AT Filmes, com a TV Ativa, onde veicularemos alguns dos meus trabalhos como roteirista, ator, diretor. Aguardem que logo nós anunciaremos dia e horário. Mas é aqui na TV Ativa. Obrigado. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Medicamentos, cosméticos, suplementos e muitos outros itens que você procura para o seu dia a dia, além do bom atendimento e bons preços, você vai encontrar na Farmapira. A Farmapira é a farmácia tradicional da família Piracicabana. Para a sua melhor comodidade, entregamos em domicílio. Basta você ligar para o telefone 3422-5023 e a Farmapira vai até você. A Farmapira está situada na Rua Governador Pedro de Toledo, número 1700, no centro de Piracicaba. Quer bom atendimento e bons preços? Então escolha a Farmapira.
Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha. Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E aqui tá bom demais, todo mundo no embalo. Quero fazer um convite a todos vocês. É isso aí, todos domingos a partir das 9h30, aqui com a gente pela TV Ativa, Show do Sertão. Reprise todos os dias, a partir das 5 horas da manhã às 6h30. E também aos sábados, da 1h30 às 3 horas da tarde. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Ativa Portaria e Limpeza. Serviço de limpeza residencial e comercial. Limpeza pesada e pós-obra. Portaria, controle de acesso e vigilância. Projetos de segurança completos através de avaliação de riscos. Ativa Portaria e Limpeza. Qualidade, sigilo e respeito são as nossas razões de existir. 19 341 7920. Ativa Portaria e Limpeza. De volta nessa terça-feira gostosa aqui com a Fernanda, né? Fernanda, vamos explicar melhor. Hein, Carol? Vamos explicar melhor esse lado de terapia. Cada terapeuta, cada regressão pode ser uma. Tá. Né? Aí deixou a nossa cabeça meio que confusa. Bugada. É bugar. O povo entender melhor é o seguinte: o que eu estou perguntando para a Fernanda é se ela me fala que eu sou policial. Ela me fala, não. Eu faço a regressão, eu sou um policial. Aí eu vou com uma outra pessoa, faço e eu sou ladrão. Como assim essas duas personalidades ou 10 personalidades diferentes? Aonde está aí pro povo entender, Fernando, a gente entende que o negócio é sério, não é brincadeira, mas aonde que está aí, vamos supor, a pessoa fala assim, então não vou acreditar nisso, porque se eu for com um é um, se eu for com outro é outro, se eu for com outro é outro. É aí que vem o negócio, é aí que vem o X da questão. Além da fé, claro. A pessoa não pode brincar com esse tipo de coisa. Não. Todo mundo tem um livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe para cada um. Então, você tem a opção de você pegar uma arma e matar alguém ou não, entendeu? O que eu quero que as pessoas entendam sobre a regressão? Regressão não é brincadeira. Regressão é uma coisa muito séria e eu não aconselho a ficar fazendo regressão só para saber o que foi nas vidas passadas. O conselho, primeiro vai lá no médico, pega a orientação médica, aí quer fazer uma regressão para cura, seja aí cura de uma doença ou cura aí de um relacionamento, procura um terapeuta. Esse terapeuta ele vai conversar, vai analisar se essa pessoa está apta a fazer uma regressão. Essa regressão com o terapeuta vai ser feita para fundos de cura, tá? De saúde emocional e física. Vai trazer a vida passada, mas para cura, não simplesmente para falar, você foi um bombeiro, você foi um policial, você foi um senhor de escravo. Se a pessoa quer saber o que ela foi, simplesmente vai num centro, seja de Umbanda, eu acredito que o Candomblé fala, o Allan Kardec eu não tenho certeza, mas o Umbanda eu tenho certeza porque eu frequento. Aí o guia vai lá, vai perguntar para o guia, eu tenho autorização de saber quem eu fui na vida passada? O guia vai ver se a pessoa tem autorização também, porque não é uma brincadeira. Nem no centro é uma brincadeira isso. Fer, um parênteses, né? Eu leio muito a doutrina espírita do Chico Xavier e ele tem ressalvas quanto à regressão, né? Ele tem muitas ressalvas, né? Ele veta
que a regressão seja feita, ele é bem expresso. Para o kardecista é vetado. Sim. Você entendeu? Ele fala, não faz, não mexe com isso. Mas alguns pensamentos mais modernos, terapêuticos também, inclusive voltam e fazem a regressão. E também é comprovada a eficácia em alguns casos. Sim. Então, a gente não pode ser rigoroso aqui de dizer, olha, não. Mas tem que ser feito com seriedade e, na minha opinião, há que se preparar a pessoa, porque você diz que às vezes a pessoa não quer voltar, não está preparada, e eu acho que a regressão é o último dos tratamentos, concorda, O último Fer? dos tratamentos, exatamente. Aí, né, eu falei, a pessoa, ela tá lá, ela foi lá, fez uma regressão, voltou na vida passada com um terapeuta. Ela foi um assassino. Nossa, mas eu não gostei de saber que eu fui um assassino. Aí eu vou lá no outro terapeuta, vou ver se eu tenho uma outra abertura. Vira uma brincadeira de adivinhação. Exatamente. O outro terapeuta, a gente não sabe como que o outro terapeuta vai lidar ou como a pessoa vai estar. Aí a pessoa vai no outro e fala assim, não, eu fui uma pessoa, um empresário rico, aí não gostei daquele terapeuta porque eu fui um empresário rico. Não é assim, Vira um quiz de Facebook. Exatamente. Você fica clicando. E hoje em dia tá virando modinha. Regressão não é modinha. Tratamento holístico não é modinha. Tratamento holístico, psicologia, não são brincadeiras. Nós não estudamos para brincar. Se alguém estuda para brincar, o problema é de quem estuda. Por isso que eu só faço regressão em casos extremos, quando eu tenho certeza que a pessoa precisa e ela está preparada. Ô, Fernanda, agora é o seguinte, ó, eu não sei se você sabe falar isso ou não. Quantas vidas nós temos? Porque, de repente, na vida passada eu sou aviador. Mas eu faço um tratamento com você, eu posso regredir para a vida lá de novo, antes dessa minha última vida aí. Vai depender da primeira regressão. Então, mas... Tem que ter outras, pode ter. Mas quantas vidas a pessoa tem para finalmente não reencarnar mais? Não tem como saber. Mas assim, Fer... Não, tem que fazer a regressão, tem que fazer a sessão para saber quantas vidas você teve atrás dessa. Que nem essa moça que eu fiz, ela voltou pouco tempo, ela voltou na Segunda Guerra Mundial. Só que como ela resolveu o problema dela ali, para ela foi o suficiente. Mas ela poderia falar, Fer, eu quero fazer e tentar regredir mais. Ver o que eu fui lá atrás, mais lá atrás ainda. Mas, Fer, explica para os telespectadores uma coisa importante. Que a reencarnação, sucessivamente, é um processo de karma e dharma que vão ser como um tijolinho de parede. O que você fez de bom fica, o que você fez de ruim fica, e você tem que evoluir. Evoluir, exatamente. Então, assim, cada encarnação é um processo de bem e de mal, não é isso, Fer? Exatamente. Quer entender reencarnação, mesmo quem é de uma igreja aí católica, uma evangélica, eu acho interessante assistir esse filme, porque esse filme mostra muito Nosso Lar. É um livro que foi feito baseado no best-seller do Chico Xavier, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, que a gente... tradução do começo, né? Exato. A gente não pode ser assim. Justamente. A gente não pode. A gente tem que, pelo menos, aprender, entender. Nós estamos aqui nesse plano em evolução. E para a gente evoluir, não adianta criticar a religião daquele, criticar a religião daquele ou criticar a religião daquele. Conhece um pouquinho. Eu sou universalista. Eu fui doutrinada na católica, eu vou receber a hóstia, mas eu também vou no centro de Umbanda porque eu sou médium. E qual que é o problema? Deus me deu esse dom. Deus me deu esse dom de ser católica e de ser E graças a Deus a gente mora num país que a gente tem que defender o Estado laico, respeitar a religião de todo mundo. Sabe o que eu acho, Fer? Eu acho que hoje a religião impõe muitas coisas na vida do ser humano. Então, o ser humano, todos nós precisamos estudar mais. Exatamente. Para saber mais, se aprofundar minha família, meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe. Antes de julgar, procura falar saber. que só eu aqui vou ser salvo, né? Mas a gente não para pensar que a gente pode estudar um pouco mais. O que é isso? O que é espiritismo? Nossa, o espiritismo, um exemplo. O espiritismo é uma coisa que, para muita gente, não presta, não vou mexer com isso. Mas tem que se ter um estudo para saber. Eu sei que o tempo está acabando, mas só para eu fechar. Eu conheço uma pessoa, uma pessoa que ela perdeu o filho
num acidente de carro. E a autópsia disse que ele dormiu no volante. Ela nunca quis acreditar nisso, ela nunca quis aceitar que o filho dela dormiu no volante. Ela moveu mundos, ela chegou a ficar doente e hoje ela é muito doente por isso. Mas ela conseguiu, antes do Chico Xavier morrer, ela chegar nele. E o Chico Xavier, ele trouxe, né, a psicografia e ele não dormiu no volante. Entrou uma abelha dentro do carro, que a abelha fez ele se perder e capotar o carro. O choque dela foi grande porque ela descobriu a verdade, mas antes dela descobrir essa verdade, ela lutou muito para provar para as pessoas, ela lutou muito e as pessoas, não, mas você é católica, você não pode ir atrás de Chico Xavier, você não tem que saber, Deus que tem que saber. Eu acho que a pessoa tem o direito de saber o que ela quiser. Entendeu? Então, antes de julgar, né, as pessoas, tem que respeitar. Pode ter gente, tem pessoas que talvez não gostam do meu trabalho. Ela tira a carta, ela faz regressão, mas tem gente que me ama. Porque, graças a Deus, o meu trabalho tem ajudado muitas pessoas a curar depressão, ansiedade, relacionamentos, a pessoa com ela mesma. Então, cada um só tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, como o Godoy falou. Os teóricos da reencarnação, eles explicam da seguinte forma, que a gente fica muito na dúvida, né? Como é que a Fernanda tá no auge dos 30 anos dela aqui com a 45. gente? O Godoy tá aqui no auge dos 30 anos dele. Eu no auge dos meus 20. Por que 20 você e eu 30? Nossa, só eu fui sincera, gente. Não, ela tem uma carinha de quem já passou tá chegando nos 50 já, ela. Mas aí aqui, ó, até que a gente tenha uma outra informação, nós estamos gozando de plena saúde. E choca muito a gente, né, Fer, que quando a gente está em contato com Boldrini, Grac, se a gente for lá para a extremidade. Então, os teóricos da reencarnação, eles apontam, Godoy, que existe algumas coisas para serem feitas nesta encarnação que ficaram resultado das encarnações anteriores. Por isso que explica a nossa diferença da gente estar com os nossos 40 anos aqui. Exatamente. Na realidade, né? Eu fiz uma brincadeira. E porque uma criancinha com 2 anos está passando por um tratamento muito intenso. Então, uma das explicações que a reencarnação sugere é essa, sobre esses assuntos como esse. Estou errada, Fer? Não, tá certíssima. Isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa de muita conversa, porque nós estamos falando só da vida passada. E aí, falar de agora, eu vou entrar no outro leque que não era pra gente falar hoje. Mas com relação à criança, né? Isso pode vir dos antepassados e ancestrais, tá? Se o pai com a mãe não limpou o antepassado e ancestral, dependendo da situação, a criança, ou até dessa própria situação de vidas passadas, a criança pode vir com um probleminha, até com câncer. Aí é um outro assunto. Então eu tenho que fazer a cura dos ancestrais. Antepassados e ancestrais. Eu faço a cura dos antepassados e ancestrais também. Faço o curso dos antepassados e ancestrais. Você estraga o prazer. Estraga o prazer das pessoas, Cleiton. Cleiton, você vai perder o emprego, essa música. Não, o Cleiton não. Esta música, olha, colocou aqui, sabe o que é essa musiquinha? Sinal pra gente. Então, essa música já era pra gente ter resolvido, né, Cleiton? Mas no próximo a gente resolve a vinheta, né? Mas olha que assunto, eu acho que é bom deixar conversa nenhuma aberta para a semana que vem. Lá, semana que vem ela vai falar disso. Não, semana que vem nós vamos falar do que é na área, porque é muito interessante. Ô Cleiton, coloca antes de acabar o nosso WhatsApp para as pessoas mandarem para nós. Pode colocar o meu também, Cleiton, se você quiser. O Cleiton, a vida passada, com certeza. Ele foi preso, alguma coisa assim. Ele quer, né? Ele fica ali louco ali. Ele é a pessoa que fechava a porta. Vai embora. Ele fica ali fechadinho, né? Fazendo aí o vídeo. Vambora? Vambora. Ô, Fernanda, obrigado mais uma vez. Papo super bacana. Tem muita coisa que fica no ar, muita coisa que, né? Muitas vidas passadas. No ar. Obrigado, viu? Eu que agradeço ao Godoy mais uma vez, a Carol. Até a próxima. Quem quiser também me mandar, se o Cleiton quiser colocar o meu telefone aí, meu WhatsApp, pode me mandar mensagem, eu respondo também, tá? Um beijo no coração. Namastê. Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, fica aí que tem reprise daqui a pouco. Não perca um minutinho dessa prova. Justamente, ó. Eu ia explicar aqui o ao vivo lá, mas nós vamos tirar ao vivo. Para você que está das 5 às 6, é ao vivo, estamos ao vivo. Para você que está às 8 horas da noite, já é reprise. À 1 da manhã e às 6 também, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.